Olá pessoal, hoje dia 22 de dezembro de 2024, começando por aqui mais uma crônica dominical com Cláudio Chaves. Você está no canal Cláudio Chaves, o que para mim é um sinal de prestígio. Eu agradeço a sua companhia, né? Envio aquele recado de sempre para que, caso você não seja inscrita ou inscrito, que se inscreva, que curta, compartilhe, comente, critique, faça as suas observações, as suas contribuições, porque só com a participação plural, né, divergente, com pontos de vistas diversos, nós podemos construir uma sociedade melhor, né? Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, né? Porque 20 valem mais do que 80. Eu já adianto que, a despeito desse título, a crônica de hoje não é sobre finanças, né? É sobre um tema bastante caro para mim e que eu já tenho expressado, né, o meu posicionamento aqui algumas diversas vezes, né? Aliás, muito antes, né, desse recurso, né, dos vídeos e tal, eu já tenho textos, opiniões bem relativamente, né, vamos dizer assim, definidas, né, a esse respeito, né? Eu me refiro ao julgamento, né, ocorrido essa semana pelo STM, o Supremo Tribunal Militar, que absolveu, né, o que, no meu entendimento, já era algo extremamente previsível, não? Os militares responsáveis pela morte do músico Evaldo Rosa, ocorrido em 2019 no Rio de Janeiro, e do catador, né, do reciclador Luciano Macedo, né, que foram mortos numa ação do Exército quando estava o Rio de Janeiro sob intervenção federal na segurança, né, cujo interventor, né, era o general que hoje está detido, está lá na masmorra, com ar-condicionado, televisão e acesso ao restaurante e tudo, né, o Braga Neto. Essa semana, né, o STM absolveu, né, os militares envolvidos nessa situação, condenando-os, uma condenação, eu diria, um tanto simbólica pela morte do catador, Luciano Macedo, mas absolvendo-os do assassinato do Evaldo dos Santos, o músico. Entre as alegações, né, entre as fundamentações do Superior Tribunal Militar, né, estão o fato de não saber, né, não conseguir identificar quem foi e quais foram os tiros, né, que mataram o músico, de que arma partiu, quem disparou os tiros, não é? E também porque eles agiram em legítima defesa diante de iminente ameaça imaginada, né? Agora fica aí, digamos assim, um recado. Mas se você vai sair com a sua família, né, em um carro e vai passar por alguma barreira militar, né, principalmente das Forças Armadas, saiba, né, entenda que você representa um iminente perigo, você representa uma ameaça, né, a esses militares, portanto você corre risco de vida, não é? Ou risco de morte, não sei qual a expressão mais correta. Você corre risco de morrer, de ser morto por eles,
Porque o fato de você passar na frente da barreira policial com a sua família em um carro, né? E se você for preto ou preta, né? Esse risco certamente ele é potencializado. Porque qual é a leitura que a gente pode fazer disso? Né? A leitura, no meu entendimento, do escárnio, do deboche, do esculacho, do sadismo, né? Que eu já me referi aqui em outros momentos, que é uma coisa que é muito impregnada na nossa cultura, muito enraizada, infelizmente, na cultura brasileira, né? Para além de tudo, de todas as coisas, de todas as virtudes, de todas as falhas que temos, né? Nós somos uma população, em regra, sádica, né? Uma população realmente perversa, uma população que sente sim, né, prazer, né, em coisas como a tortura, né, como a injustiça, como o apadrinhamento, o privilégio de algumas castas. Não é? Agora eu fiquei aqui imaginando, não é? O que estaria acontecendo no Brasil, né, se tivesse sido aprovado como queria, não é? Aquele nosso ex-presidente inesquecível, não é? E, evidentemente, a parte da sociedade que pensa dessa forma, não é? O chamado, ou a chamada excludente de ilicitude, né? Que já existe, mas ele queria uma ampliação, não é? Para que policiais, né? Forças policiais em serviço, em operação, né? Não tivessem a segurança de que, mesmo que fossem indiciados e fossem a julgamentos, né, não seriam condenados em hipótese alguma, né? Mesmo isso não tendo sido aprovado, pelo menos por enquanto, né, nós temos assistido a essas coisas. Por exemplo, recentemente o caso de São Paulo, os casos, né, principalmente o caso, né, daquele rapaz que fugia do estabelecimento comercial com a barra de sabão e tal, e foi alvejado por um policial que estava de folga, né, com mais de 9 tiros, 11 tiros, sei lá quantos tiros, pelas costas, né. Depois de muita repercussão, né, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, disse que quem atira pelas costas, etc. e tal, não é digno de usar a farda da Polícia Militar de São Paulo, etc. e tal. Mas se o excludente de ilicitude tivesse sido aprovado, né, do jeito que queriam, né, essas pessoas, né, o ex-presidente e os seus apoiadores, eu acredito que provavelmente o comentário, o posicionamento do governador seria outro. Provavelmente seria semelhante ao que ele tinha feito lá no início do ano, quando o governo dele, né, e a polícia de São Paulo foram denunciados, né, aos direitos humanos, né, da ONU e tal, em que ele disse que poderiam denunciar a quem quisesse, a ONU, até a Liga da Justiça, que ele não estava nem aí. Essa foi a resposta dele, né? Então, eu acredito, inclusive, que os advogados, as advogadas desse policial, do caso lá que atirou no rapaz pelas costas, vá recorrer, né, a esse argumento, né, a essa tese que, sei lá, jurisprudência, não sei como chamar, da defesa, né, da legítima defesa diante do perigo, da iminente ameaça imaginada, né, depois da tese do estupro culposo. Evidentemente, essa expressão nunca foi registrada por nenhum jurista, né, mas foi uma forma um tanto, vamos dizer assim, sarcástica, né,
crítica, né, de, de as pessoas, né, se referirem a um caso, né, em que um acusado de estupro contra uma mulher foi absolvido, né, e as pessoas passaram a usar, muita gente passou a usar essa expressão do estupro culposo. E aí a gente tem, de acordo com o STM, não é, a legítima defesa, né, por ameaça iminente e imaginada. Mas o mais interessante é que a legítima defesa, assim como tantos outros princípios ligados à segurança, à justiça, né, etc., ele tem critérios, ou ela tem critérios, né, a legítima defesa. Primeiramente, precisa que o perigo seja real, seja iminente, né? Segundo, é preciso que a pessoa que se defenda, né, essa defesa ela precisa ser uma defesa, não um contra-ataque. É preciso que os meios empregados sejam moderados, que garantam a defesa da pessoa, não é necessariamente a destruição, né, do ameaçador, da ameaçadora. Não é? A repressão, né, ela deve ser proporcional. Agora você imagina 8 militares fortemente armados, né, uma família em um carro, e aí, não sei, por alguma razão, não vou procurar aqui especular, entrar no mérito, né, esses policiais, esses militares entendem que se trata de um bandido e que a vida deles corre iminente perigo, por isso eles devem disparar mais de 200 tiros e acertar mais de 80 no carro desse suposto bandido, né? Então, isso é repelir uma ameaça real e iminente. Isso é usar meios necessários. Isso é agir, né, de forma proporcional à ameaça. Que ameaça uma pessoa passando num carro representa a 8 militares fortemente armados, não é? E por que a pergunta, né, de por que 20 vale mais do que 80? É porque, por conta de uma proposta de reajuste de 20 centavos no transporte público, né, se levantaram, né, protestos, né, que começaram no estado de São Paulo, tomou conta do Brasil, depois que culminaram, né, em coisas que nós estamos assistindo até hoje, né, porque esses movimentos que eram legítimos, né, necessários, contra o reajuste da tarifa do transporte público, foram sequestrados, foram apropriados por vários outros movimentos, inclusive de caráter declaradamente nazifascista, né? Reacenderam centenas, talvez até milhares de células nazistas existentes no Brasil, nazifascistas, e proporcionaram, né, a criação de novas células, de novos movimentos travestidos de movimentos sociais, né, movimentos de direita, etc. e tal, que na verdade são entusiastas, né, quando não declaradamente nazifascistas, né? O que nós estamos vendo hoje no Brasil é resultado apenas disso, dessas mobilizações, desse movimento pelos 20 centavos? Obviamente que não é. O que eu estou dizendo é que houve um fator, uma espécie de elemento ígneo, né? Um fator que despertou, que reacendeu, ajudou a reacender tudo isso. E eu estou aqui procurando estabelecer um paralelo sobre o comportamento da população brasileira. Ou seja, essa crítica é ao Superior Tribunal Militar, ao Supremo Tribunal Militar, ao Estado brasileiro, às Forças Armadas e etc. e tal,
mas é uma crítica muito mais direta, né, e mais contundente à população brasileira, à nossa sociedade civil. Porque as coisas não deveriam ser assim invertidas. Veja, a democracia, como disse o ministro do STF, o Fachin, quando assumiu a presidência do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que estava aquela questão lá das Forças Armadas comandarem as eleições, fazer perícia em urna e etc e tal, e ele disse, olha, as eleições num país democrático é coisa de forças civis, não de forças militares. Então, os militares é que deveriam, que constitucionalmente são subordinados aos civis, e não o contrário, não é? Na verdade, todos nós, civis e militares, somos subordinados, né, à Constituição. O regime é constitucionalista, não é um regime militarista, não é? Mas a sociedade brasileira, é por isso que eu estou falando, porque por conta dos 20 centavos, houve toda aquela iniciativa, né, legítima, que começou como legítima, evidentemente. Depois foi sequestrada, como eu já falei, por movimentos de toda a ordem, inclusive nazifascistas. Mas um caso como esse, do músico Evaldo Rosa, né, e do Luciano Macedo, não suscita em nós, sociedade civil, esse mesmo sentimento de indignação capaz de nos levar às ruas, capaz de mobilizarmos, né, e levantarmos protestos de tal monta. Não é? Porque existe essa cultura, né, fruto de uma narrativa bem construída, bem cultivada, bem disseminada, né, em todos os meios, né, inclusive no meio político, no meio educacional, na imprensa, não é? Em todos os lugares, né, de uma espécie de divinação, né, dos militares, principalmente os militares das Forças Armadas no Brasil. Ou seja, nós temos uma república que, a bem da verdade, né, não deveria se chamar República Federativa do Brasil. Ela deveria ser chamada de República Militarista. República Militarista do Brasil. Porque a República do Brasil, ela foi construída, idealizada, construída por militares, evidentemente que tem outra participação das pessoas, mas estou falando aqui no geral, por militares e para militares. Não é por acaso que eles têm essa espécie de constituição à parte, né? Que lhes permite, né, ter privilégios que os colocam como uma casta quase divina, intocável. Não é? E todas as vezes que se tenta chegar próximo de alguma coisa que enquadre, que coloque os militares, principalmente das Forças Armadas, né, que é a casta elevada, os militares das polícias estaduais são os primos pobres da história, né, a ralé. Estou falando dos semideuses, né, das Forças Armadas. Quando se tenta colocar, e principalmente, evidentemente, o alto oficialato, né, que lá também tem a ralé, né, tem o baixo clero, que também é tratado como tal. Mas quando se tenta colocar, né, qualquer iniciativa no sentido de colocá-los como os seres mortais, né, há toda essa revolta, toda essa ameaça, todas as vezes, desde que foi criada a República no Brasil, nunca as Forças Armadas passaram por uma reforma, não é? Todo mundo passa por reforma, todo tipo de servidor. Mas se tem reforma tributária, as Forças Armadas ficam fora. Tem reforma previdenciária, as Forças Armadas ficam fora. Ficam fora. Tem reforma trabalhista, as Forças Armadas ficam fora. Sempre, não é? E é como eu estou falando, a coisa aqui é invertida, não é? É o governo, é o Estado que tem que ter a permissão dos militares
para fazer aquilo que eles querem, para nomear o ministro que eles querem, para fazer a reforma do jeito que eles querem. Eles têm que aceitar, não é? A gente não vê isso com professores, a gente não vê isso com médicos, a gente não vê isso com Polícia Federal, a gente não vê isso com outros servidores, mas as Forças Armadas, porque se instituiu, não é, essa narrativa. Isso chega a ser algo patológico, porque num regime de civis, que no caso é a democracia, né, a gente não vê, por exemplo, a população indo para as ruas, né, para pedir, para exigir que se pedagogize os quartéis, mas sim para que se militarize as escolas. Então a concepção que se estabeleceu no Brasil é que militares das Forças Armadas, eles são seres semideuses, eles são seres que têm superpoderes, né, militares, políticos e morais. Né? Poderes morais, eles estão acima de qualquer suspeita. Então, se a gente tem problema de corrupção, quem é que tem que resolver? As Forças Armadas. Se a gente tem problemas eleitorais, urnas eletrônicas, segurança de eleição, etc., tal, das urnas, do processo eleitoral, quem é que tem que fiscalizar? Quem é que tem que auditar? Quem é que tem que referendar? Forças Armadas. Olha onde nós vamos parar. Se a gente tem problema de segurança pública, como no Rio de Janeiro, quem tem que resolver? Forças Armadas. Se a gente tem problema nas fronteiras, crime organizado, quem tem Forças Armadas. Se a gente tem problema na educação, quem é que tem que resolver? As Forças Armadas, não são os militares. Tudo no Brasil quem resolve é militares. Por fim, olha só que interessante. Recentemente, algumas pesquisas mostraram que quando você pergunta para o brasileiro comum qual o melhor regime de sociedade, qual é a maior proposta de sociedade, mais de 50%, um pouco mais de 50% diz que é a democracia. Mas aí quando se pergunta para essas mesmas pessoas quais são as instituições mais confiáveis da democracia, elas dizem que são a igreja cristã, né, e as Forças Armadas. E quais são as piores instituições na avaliação dessas pessoas? São o Congresso Nacional e os partidos políticos. Então veja, a democracia é uma proposta civil e laica. Portanto, afastada da questão militar e da questão religiosa. Aí quando você pergunta para as pessoas qual é a melhor proposta, elas dizem que é essa, uma proposta cujo protagonismo é de civil e leigos, né? Ou seja, não religiosos, né? Mas quando você pergunta quais são as instituições para garantir, né, essa proposta, para bancar essa proposta, né, eles respondem que é a igreja, né, e as Forças Armadas, duas instituições, né, uma teocrática e outra autocrática, como patrocinadoras de um regime democrático, né, e laico, né, plural e etc. Você percebe o absurdo, né, da contradição? Mas é isso, é a concepção, é o que foi estabelecido, é o que a narrativa criada, disseminada e imposta, né, em todos os meios, inclusive pelos meios de comunicação, pela escola, pela igreja, pela política, pelos militares, né, essa narrativa resulta nisso, nessa cultura, nessa compreensão, nessa divinização das Forças Armadas, dos militares, nesse fetiche pelo militarismo que a sociedade brasileira tem. De modo que, mais uma vez, aqui eu faço essa minha afirmação. Se nós perdermos a oportunidade que estamos tendo agora com esse início de provocação, né, de uma mudança de postura, com essa suposta falha do golpe tentado, se perdermos essa oportunidade de submetermos as Forças Armadas brasileiras, não é um processo de vingança, de depuração, não, é de uma reforma necessária, né, para a subsistência, né, das próprias Forças Armadas, da própria instituição, né, para o bem da própria instituição, né, e da vida democrática no país como um todo. Se nós perdemos essa oportunidade agora, eu não sei se nós
teremos outras, né? Então é isso aí, obrigado, e fica aqui aquela recomendação de sempre, né? Você pode curtir, pode descurtir, pode discordar, só não deve deixar de discutir. Sigamos.